Boa noite, Jane. Boa noite, Renato. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu não estou Bom, como já estamos ao vivo, vamos iniciar a nossa palestra de hoje, a palestra da Aleese. Hoje nós teremos Jeane Paiva ao vivo, com o tema Família, seus desafios e reencontros. Jeane é uma nossa acadêmica da Aleese, e quando terminarem, quem perdeu alguma coisa poderá assistir no IGTV aqui e mais tarde, naturalmente, nós vamos capturar e colocar também no site da Aleese do YouTube. Minuto de Sabedoria 227. Saiba dominar-se e vencer-se a si mesmo. Vitorioso não é aquele que vence os outros, mas o que se vence a si mesmo, dominando seus vícios e superando seus defeitos. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil. Quem consegue isso pode ser classificado como um verdadeiro herói. Aprenda a dominar-se e jamais desanime. Se dessa vez não conseguiu, recomece e um dia sairá vitorioso. Nós, como dizia nosso querido Chico, nós sempre poderemos recomeçar e fazer um final diferente. Então, um espírita é aquele que não desiste nunca. E assim, vamos elevar nossos pensamentos ao Pai Celestial e pedir aos nossos mentores espirituais para que possam colocar as suas bênçãos em nossos corações e em nossos espíritos, para que assim possamos receber tudo o que vai ser dito hoje sobre a família. Família que, desde que eu me entendo por gente, é combatida por muita gente e até internamente nós temos uma certa dificuldade em entender o que é família. Família é aquele núcleo que, cheio de amor, nos dá o aconchego e nos dá a paz de espírito, porque a família são aqueles espíritos afins que vivem juntos. E nós vivemos juntos com muitos espíritos, não só com nossa família material, como com toda a nossa família espiritual. E pedimos ao Pai que ilumine a nossa querida Jeane para que ela possa colocar em nossos corações o germe da família e assim possamos cultivar e colocar também para outros que ainda não têm. Boa noite, meus irmãos. Jeane, a palavra é sua. Esteja à vontade pelo tempo que você achar conveniente. muito obrigada, Renato. Bem, né, como o Renato bem falou, né, iremos falar sobre família, seus reencontros e desafios. Eu pergunto para vocês, qual o sentido da família? O que é, como a Renata próprio falou, o que é família, né? Para muitas pessoas, família é apenas um grupo de indivíduos reunidos do mesmo sangue. Mas, na visão da doutrina espírita, família é um grupo de espíritos ligados por desajustes ou necessidade de aprimoramento. Um laboratório de experiências reparadoras. Mas o que é isso, Jeane? Como é um laboratório de experiências reparadoras, família? E isso é verídico? Aí vem Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 175, que nos esclarece. Renato, eu queria lhe perguntar, tá dando para me ouvir bem? Muito bem, perfeito. Pronto. Obrigada, Renato. Alto, bom e limpo. Obrigada. Então, Emmanuel, ele pergunta, né? Ele responde. A pergunta é o seguinte: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Olha que pergunta. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Olha a resposta de Emmanuel. O colégio familiar
tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Um colégio familiar. Como ele se reporta, o colégio familiar. Em seus laços, reúne-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Aí eu pergunto, quando eu estava estudando, eu fiquei pensando, será que quando a gente reencarna, a gente chega aqui, a gente consegue cumprir essa tarefa verdadeiramente, com fraternidade, com amor, com zelo, com cuidado, com dedicação? Porque cada integrante da família, independente se essa família é constituída de forma biológica ou que ela veio constituída através da adoção, porque são todos espíritos ligados pelo passado, essa diferença não existe, né? Então, será que a gente está chegando, quando a gente chega aqui, a gente consegue cumprir o nosso dever como integrante dessa família? Eu estava me questionando hoje, estudando. Será que eu estou cumprindo o meu dever enquanto integrante com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus filhos, com as minhas tias? Porque a família é extensa, né? Será que eu estou sendo participativa na família? Será que eu estou mais na família e menos na outra família que a gente vai falar daqui a pouco? Então eu comecei a refletir. E aí eu encontrei uma questão bem interessante no livro de Rodolfo Caligares. Eu esqueci agora o tema do livro, o título do livro, mas ele fala o seguinte, tem uma parte do livro que fala bem assim, olha, o lar é mais importante do que a casa. Por quê? Porque o lar é a reunião da família, a reunião dos indivíduos que formam o lar, né? A casa é a questão material. E às vezes o que acontece? A gente dá muito mais valor à casa do que ao lar. Como, Jeane? Ele traz uns exemplos. Um exemplo que ele traz no livro, né? Que eu esqueci agora, me perdão o nome do livro. Diz que às vezes a esposa, ou o esposo, ou o companheiro, ou a companheira, não importa, um está em casa, está sem trabalhar, mas o outro está trabalhando. Chega durante o dia. E a pessoa, o integrante da família, que ficou no lar, cuidou da casa, limpou, tem aquela mania de cuidar tudo, botar tudo organizadinho. Mas aquele outro é mais relapso, né? Aí chega do trabalho cansado, toma banho, aí coloca a toalha em cima da cama. Aí vem o outro, a outra companheira, o marido, mulher, sei lá, não importa o gênero. Chega lá, começa a reclamar. Aí ele vai lá e coloca no lugar que é devido. Aí vai tomar o café, vai para o quarto comer. E aí, de repente, sujou um pouquinho do quarto lá, com pão, alguma coisa que comeu. Aí o outro companheiro ou companheira começa a reclamar porque passou o dia limpando a casa. Ou seja, durante o dia ficaram afastados, porque um estava trabalhando, outro não. Mas quando à noite estavam juntos, só estavam em discussão. Por causa da questão da casa, que queria que colocasse os objetos no lugar. Então, a gente deve, sim, lembrar o outro. Olha, com cuidado, mas no momento certo, com carinho. Mas aproveitar aquele outro, aquela outra que está ao nosso lado. Que pode ser nosso filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um pai, pode ser uma mãe, não importa. E tem pessoas que implicam realmente, passa a noite reclamando do outro e não aproveita a oportunidade de estar junto, de conversar, de perguntar como foi o dia, de trocar experiências. Então, são essas questões mínimas que a gente às vezes deixa o nosso lar infeliz. Mas aí ele traz outra questão que é interessante, que a família já não é Rodolfo Caligares, quem fala agora é Cristino Toshi, no livro As Leis Morais na Atualidade. Ele nos chama a atenção para uma coisa que é bem interessante. Ele diz assim, família e humanidade. São dois pilares, né? A nossa família, a família que a gente constituiu, quando reencarna e constitui aqui na Terra. E tem a família que se estende, que é a família da humanidade, universal. E ele diz, olha, a família que você constituiu é o seu dever imediato. Mas a humanidade, que também é uma extensão familiar, né? É o seu campo de batalha. Então, você tem que procurar um equilíbrio entre essa família que você constituiu, que é o seu lar, que é o seu educandário, que é a sua escola, né? Que é a sua responsabilidade, primeiramente, né? Que lá, como diz, olha no início,
que foi lá no plano espiritual, que projetou-se, né? Foi projetado antes de reencarnar essa família, né? Todo mundo se comprometeu no além. E a família também, a família universal. Aí ele fala que tem que ter equilíbrio. Por quê? Aí ele traz uns exemplos, Cristiano Tucci. Tem pessoas que, para fugir do lar, quer estar com seus componentes no lar, para fugir do lar, faz o quê? Por egoísmo, diz, olha, eu vou passar o dia todo no centro espírita, que eu tenho muita carga para fazer hoje. Eu vou entregar sopa, eu vou organizar o centro, eu vou dar passe, eu vou dar palestra. E se enche de atividades fora, na casa espírita, já que a gente está falando no canal espírita, e por egoísmo, por quê? Porque quer fugir do lar. Olha como é bom a gente observar as nossas intenções. Porque a gente, às vezes, inconscientemente, a gente começa a agir de forma equivocada. Então, começa a de encher de atribuições fora, mas para fugir dos deveres domésticos, deveres do lar, de estar junto com a família. Porque para a pessoa aquilo incomoda muito. E ele traz outra questão também que é importante. Tem pessoas que desprezam a humanidade sem justo motivo, em nome do lar. É implantar o egoísmo onde devemos ter caridade. O que ele quer dizer com isso? Tem pessoas que falam assim, primeiro é minha família. Eu não posso trabalhar no centro, não posso dar uma palestra, não posso frequentar, eu não posso ir ajudar, doar, fazer uma atividade caritativa, porque eu tenho que cuidar da minha família. Então, tudo é a família e não procura esse equilíbrio. A gente tem que entender que a família, a humanidade também é uma extensão da família, nossa responsabilidade também. Todo mundo é responsável por todos. Precisamos nos conscientizarmos disso. Eu sou responsável por Renato, Renato por outro colega e outro por outro, porque somos irmãos, filhos do mesmo pai. Temos a família, primeiro, né? Aquela que se comprometeu no além, que constituiu aqui na Terra a menor célula. E essa menor célula que forma, cada célula dessa que é família, forma toda uma sociedade. Então, todo mundo, cada um é responsável pelo outro. Por isso que não devemos nos julgar, devemos nos ajudar, devemos nos perdoar, devemos ser indulgentes. Por quê? Por conta da nossa responsabilidade perante a sociedade, perante a família universal. E aí vem, se eu não me engano, Joana de Ângeles, fala bem assim, olha, ninguém renasce num grupo consanguíneo em situação penosa, sem que existam razões preponderantes para o cometimento libertador. No final, para o cometimento libertador. E aí eu fiquei pensando, e qual a finalidade da família? Né? Realmente, qual a finalidade? Aí vem a resposta, se eu não me engano, é Emmanuel que traz. É o crescimento das almas, rompendo barreiras e alcançando a vida em estado de graça na luz do amor. Por que vai romper essas barreiras? Porque às vezes na família, naquela reunião familiar, está espíritos reencarnados que no passado foram nossos inimigos, a gente foi inimigo deles, entendeu? Então, por isso que existe às vezes irmão que não simpatiza com o outro, não se dá bem, só vive brigando. Pronto, eu lembrei agora de uma situação. Eu, como também trabalho com evangelização, uma jovem chegou para mim, tia, a gente falando sobre família, sobre a questão desses sentimentos, da antipatia, simpatia, né? Dentro da família. Ela disse, tia, eu não consigo gostar do meu pai. Meu pai não é ruim comigo. Mas toda vez que ele chega perto de mim, tia, é uma coisa que dentro de mim é um ódio, um repúdio, uma coisa tão assim, tia, que eu não entendo. Eu me sinto tão culpada. Eu, assim, pro quarto choro tanto, porque eu não queria sentir isso por meu pai. Meu pai é muito bom e eu sinto isso por ele. Aí eu disse para ela, não se culpe, mas vamos trabalhar esse sentimento. Porque existe uma razão, a gente não entende, às vezes a gente não entende. Mas se ela tem esse sentimento pelo pai, na qual ele é um pai, um bom pai, como ela mesma retratou para mim, e ela tem esse sentimento, talvez na reencarnação passada, as relações não foram muito amigáveis, né? Não foram muito através do amor. Por isso que veio como pai e filha, para poder equilibrar o sentimento, né? E chegar até o amor. Então, a gente deve observar isso. Então, os pais, ele faz um alerta aos pais que não cuidam dos seus descendentes, se encontram cegos e surdos à voz da consciência de Deus. Olha como nos chama atenção quem é pai e quem é mãe. E eu fiquei pensando, olha a responsabilidade. Renato é pai, né, Renato?
Então, olha a nossa responsabilidade perante a divindade, perante Deus. Deus, né, confia filhos a outros filhos para representar na terra, para reencaminhar aqueles espíritos, para redirecionar, para educar. E nessa relação, nessas relações, implantar entre eles o amor. Olha a confiança de Deus. E às vezes a gente que é pai e mãe não percebe o tamanho da nossa responsabilidade perante os nossos filhos. Temos o dever de educar, de amar, de também chamar a atenção, de colocar limites, de estar presente na vida dos filhos. O que acontece muito na sociedade hoje, né? As pessoas, agora com a Covid, logo no início, as pessoas ficavam todo mundo em casa juntos, né? Talvez foi até uma forma de ver se reunia mais a família, de trabalhar aqueles laços de antipatias que existiam, né? Então, o que acontece? Antigamente, assim, anteriormente, antes do início da Covid, as pessoas viviam muito durante o dia, muito fora. Pai e mãe trabalhando muito, muito, muitas vezes para dar o melhor, mas o melhor material ao filho, e esquecia de dar o melhor, que é o principal. É a atenção, é o amor, é fazer uma atividade da casa, o dever. Meu filho, vamos fazer junto nós dois, o dever, né? Compartilhar com o filho. Como foi o dia na sua escola? Me conta suas experiências, as suas relações de amizade, como é que está? São essas questões, esses diálogos, que às vezes o pai e a mãe esquece de participar da vida do filho e passa essas atribuições que são deles, né, para terceiros. E aí começa a falir no compromisso de pai e mãe. Então, Santo Agostinho, no Evangelho, capítulo 14, se eu não me engano, item 9, ele chama a atenção. Olha, tal missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente cumprirdes. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu, enquanto mãe, eu estou executando meu papel bem, assim, meu papel correto de mãe? Porque imagine, né, lá no plano espiritual me perguntaram: o que você fez, Jana, como mãe? Você foi atenciosa, você conversou, você deu exemplo, né? Você orientou bem, você foi participativa. Então, é dever dos pais, é dever dos pais o esclarecimento aos filhos sobre tudo da vida, né? Sobre o nosso caminho evolutivo. Eu lembro bem, como falei, né? Eu trabalho com evangelização na casa espírita também. E aí, meus filhos pequenos não queriam ir. Eu, vai sim. Ah, mãe, é muito chato, não quero ir. Vai sim. Você não tem direito de escolha. Quando você crescer, você escolhe o caminho que você quer seguir. Se quer ter uma religião, se quer ir para outra escola religiosa, é um direito seu. Mas enquanto mãe, o meu dever é levar você para onde eu vou. Se eu fosse católica, iria para o catecismo. Se eu sou espírita, vai para a evangelização. Vamos. Eles iam. Reclamando, chegava lá, vamos trabalhar. Vai pegar alguém do passo e vai ajudar nas crianças. Vamos ajudar no lanche, vamos compartilhar o lanche. Então, é esse dever que os pais devem executar. E às vezes o filho, não quero ir não. Eu via muito mãe dizendo, hoje meu filho não quis vir não. Aí eu deixei para lá. Eu dizia, mãe, me desculpe, mas a senhora tem que repensar bem nessa questão. Porque enquanto mãe e filho pequeno, é sua responsabilidade. A criança não sabe a direção ainda. Quem tem que mostrar a direção somos nós. E como eles estavam no colégio católico, né? No Salesiano, o que acontecia? Lá tinha um catecismo. Mãe, eu quero fazer o catecismo. Os padres gostavam muito desse. Pode fazer também, não importa. Quer fazer, faça. Mas é para evangelização. Então, eles cresceram com a base católica e espírita. E hoje cada um escolhe o seu caminho. Mas meu compromisso enquanto mãe, nessa base religiosa, de mostrar o caminho evolutivo, de fazer o evangelho no lar, a família é uma coisa muito importante. Fazer o evangelho no lar e família. E às vezes você convida seu esposo ou sua esposa, não quer participar, mas seus filhos, vamos, é muito chato. Vai participar, vamos. Eu lembro que o meu pequeno vai participar, senta aí. Um faz a prece, outro lê mensagem. Mãe, vamos. E nisso foi crescendo e fazendo evangelho no lar. Então é nossa responsabilidade, enquanto pai e mãe, ensinar ao filho, né, o melhor caminho a seguir. Não é ditar, não é ser autoritário, mas ensinar. Mas só através de palavras, não.
O exemplo também. O exemplo convence muito mais do que as palavras. E às vezes acontece o quê? Às vezes a gente fala e age diferente, né? Vou dar um exemplo assim, bem do dia a dia. Às vezes tem pais que falam assim, meu filho, não fume não. Fumar é prejudicial à saúde. Não fume. E tá com cigarro, fumando. E o filho, criança então, é observadora que eu nunca vi. Aí fala, meu pai disse que não pode fumar e tá fumando. Ele diz, olha, meu filho, não beba. E se for dirigir, não beba. Mas tá lá. Quando sai com a criança, bota a criança lá no banco de trás, tá lá com a latinha de escol bebendo e dirigindo e o filho observando. Então a gente tem que se preocupar. Por exemplo, meu filho, falar mal das pessoas é feio, tem que ser indulgente. Mas você vai lá, vai comprar seu pão quando retorna no condomínio, se encontra com as vizinhas e começa a falar do outro vizinho. E o filho do lado observando. Então, você tem que, nós precisamos ter esse cuidado em perceber quais são as nossas atitudes. Porque o exemplo mostra, ensina, às vezes, muito mais do que as palavras. Então, palavras e atitudes. Mais além, outra observação com relação aos pais, depois a gente vai entrar em outra área, os pais não podem deixar de permanecer vigilantes, considerando que os filhos, a eles confiados pela divindade, são tesouros que devem ser multiplicados como a parábola dos talentos. Ou seja, a gente que é pai e mãe, é responsável por aquele filho o resto da vida. Pai e mãe não descansa, não. É observando o comportamento. Se cresceu, casou, é sempre estar presente na vida do filho. Porque esse é o dever do pai e da mãe. E aí me lembrei de uma situação que eu não esqueço. Sempre quando eu estou falando sobre família, eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Um senhor, uma vez, num programa de rádio, ele é radialista, quando ele saiu, começou a conversar comigo. Minto. Eu estava saindo, ele estava chegando. E aí ele chegou tão abatido nesse dia. Eu disse, o senhor está abatido, está triste. Aconteceu alguma coisa? Posso ajudar? Aí ele, não, Jane, é que meu filho é usuário de crack. A mãe não aguentou. E eu não tenho coragem de deixar meu filho. E estou muito triste porque ele saiu ontem e não chegou ainda. E eu tenho medo quando eu voltar para casa, tendo sido que mataram ele. Eu não tenho mais nada em casa, porque tudo que ele encontrou em casa, ele pega para poder vender, trocar por droga. Então, aquele pai, ele não estava falando mal do filho, mas ele estava preocupado. Aí eu percebi, meu Deus, o tamanho do amor daquele pai. Estava preocupado em quando retornar, saber, matar o seu filho, porque ele era envolvido com essas questões, né? Esse vício da droga, que cada um também tem nossos vícios, né? Aqueles que é mais internozinho na nossa alma. Então, Bezerra de Menezes, ele falava bem assim, olha, ensine, mas faça. Você tem que crer, mas eduque. Você aconselhe, mas dê exemplo. Você reúna, mas você alimente. Então, são essas orientações que às vezes a gente se perde no dia a dia. São as pequenas coisas que são as coisas mais importantes em família, né? Joana de Ângeles, ela traz uma orientação que às vezes a gente escuta, a gente conversa muito, encontra pessoas que começam a trocar informações, ideias, né? A cada um falar um pouco da sua história de vida. Você percebe que cada um traz sua história, né? E seus compromissos e seus desafios. E ela, Joana de Ângeles, ela diz assim, olha, o lar é o santuário de união, no qual se retificam situações penosas e ações odientas. Quantas vezes a gente já ouviu em noticiário, em jornal, filho matou o pai e a mãe. A gente fala, meu Deus, como é que teve essa coragem, né? Por quê? Porque é essa reunião de indivíduos que se amam e que se odeiam, mas que no lar, esse educandário lar, esse instituto familiar, é para trabalhar esses sentimentos e tentar chegar ao amor. E ela orienta, olha, aquele familiar que de certa forma inspira animosidade, que se faz perverso, agressivo em relação aos demais membros do clã. Olha que importante o que Joana traz de orientação. Sem o pedir, ele está sem pedir, mas ele está clamando por compaixão e misericórdia, por cuja aplicação os seus sentimentos doentios serão minorados. Se a gente consegue, né,
ter compaixão, ter misericórdia, começar a emitir vibração de paz, ser paciente. E ela continua, ao invés da revolta e do desejo de esforço, que muitas vezes desperta nos demais, a caridade deve ser a reação, como bálsamo para quem a oferece e bênção em favor daquele que é dirigido. Olha o que ela quer dizer, olha. Aquele integrante do lar, não importa qual a classificação se encontre. Se tio, tia, pai, mãe, avô, filho, filha, não importa. Mas aquele integrante no lar que tira sua paciência, que tira sua paz, de certa forma, com as atitudes, com algum comportamento, é aquele integrante que você deve amar mais, que deve trabalhar a paciência, que deve trabalhar a misericórdia, ter mais compaixão, ter mais oração, porque é com ele que você precisa melhorar as relações. E às vezes o que acontece, a gente quer deixar de lado, não aguento mais esse menino, não aguento mais não. Deixar a vida ensinar. Sim, isso é função na família, independente da classificação que você se encontre. Por isso que dizem que o conhecimento, ele é libertador. Por quê? Porque quando você começa a estudar, você começa a buscar o conhecimento, automaticamente você está alimentando a sua consciência, que é a nossa melhor amiga, que dorme e acorda conosco. E que fala, olha, Jeane, você não está agindo como você falou, não. Vamos melhorar no seu comportamento, no que nas suas falas. E aí eu vou começar o quê? Poxa, é verdade. Mas aí tem outra questão. Que voz eu quero ouvir? A consciência que está me alertando ou a minha voz daquela zona de conforto que não quer melhorar, que não quer trabalhar a paciência, que não quer acolher, que não quer amar? Porque o meu sentimento aqui é de repulsa. Mas eu tenho um conhecimento que esse sentimento de repulsa existe um motivo e que ele deve ser ressignificado em amor, em atitudes caritativas. Então, é necessário a gente se observar sempre. E essa questão de Joana de Anjos, eu sempre gosto de falar, é importante. Aquele integrante, toda família tem aquele integrante que é mais trabalhoso. Aquele dê mais amor, aquele dê mais atenção, aquele se aproxime mais, não queira se afastar, ao contrário, queira ficar mais próximo, queira amar. E aí, ela também diz assim, no lar, santifica-se os sentimentos, mesmo nos períodos mais difíceis, quando se escolhe a afeição ao invés da antipatia e da animosidade. Ou seja, olha a nossa responsabilidade perante nossa escolha. Né? O lar santifica os seus sentimentos. Mas, se eu escolher, né, a afeição ao invés da antipatia e da animosidade. Eu lembro, quando eu trouxe essa história, trago essa frase de Joana, lembrei de Joana de Cusa, lá no livro Boa Novas, esse é o capítulo que agora que fala sobre ela, quando ela ouve Jesus falar, pregar, ela sente o desejo de segui-lo. Ah, eu quero seguir. Vai lá falar com o mestre. Eu quero lhe seguir, mestre. Como é que eu faço para seguir, né? Você. E aí ele fala bem assim, eu quero lhe acompanhar. Aí ele diz, olha, você quer me seguir, Joana? Volte para o teu lar e ame seu esposo. Porque ela tem um marido muito difícil, né? E aí ela diz, voltar para o lar e amar meu esposo. Se eu quero lhe seguir, ele quer me seguir, Joana? Volte para o seu lar e ame seu esposo. E ela, muito, muito fiel ao ensinamento do Cristo, entendeu o seu convite e assim fez. Mas ele a orientou. E isso serve para a gente no nosso dia a dia. Qual foi o diálogo de Jesus com Joana? Eu trouxe um pedacinho, eu vou falar um pedacinho, mas leia na íntegra, estuda, aliás, na íntegra, esse capítulo que fala de Joana de Cusa, no livro Boa Nova. Ele fala bem assim, Joana, teu esposo não te compreende a alma sensível? Ele faz uma pergunta para ela e ele mesmo responde, compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ele pergunta. Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse, para isso, uma razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Deves, aí ele faz uma observação, deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais, porque os sãos não precisam de médico. Ou seja, ele dizia para ela, você é a médica do lar. Então, você não está falando de médico, você que tem que cuidar dele, dar bom exemplo, amar, compreender, né?
para retificar esse sentimento que estava causando nela a vontade de seguir o Cristo e talvez deixar o seu lar. Então, seguir o Cristo é tentar ser sempre o melhor dentro do nosso lar, com todos os integrantes. E a gente, enquanto espírito, na condição de espírita, tem esse conhecimento, então aumenta mais a nossa responsabilidade. E já, não sei quanto é o tempo, né? Mas já quase finalizando, tem uma mensagem do livro Ação e Reação, pelo Espírito André Luiz, que fala bem assim. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Quando a nossa dor não gerar novas dores e nossa aflição não criar aflições naqueles que nos rodeiam, que nos rodeiam, deixa bem claro, nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Então, quando o nosso comportamento, quando o meu comportamento não gerar nenhuma dor em ninguém mais, quando o meu comportamento não criar aflição em quem está me rodeando, a minha dívida está em processo de encerramento, ou seja, estou evoluindo mais um pouco. Então, vamos observar o nosso comportamento. Vamos amar mais a nossa família, não só a família que constituímos aqui na Terra, não. Né? A nossa célula menor, não. Porque as pessoas não se reencontram por acaso, as pessoas não se encontram por acaso, as pessoas se reencontram. E existe um motivo para esse reencontro. Então, quando eu olho para uma criança e tenho aquele desejo de adotar para ter meu filho, para ser meu filho, esse desejo não foi por acaso. Aquele filho não veio por acaso para a minha vida. Quando eu engravido e tenho uma criança, ela não veio por acaso para a minha vida. Quando eu gosto de alguém e contraio com o meu esposo, ele não veio por acaso para a minha vida. Os meus pais, meu pai e a minha mãe, não são meus pais por acaso. O acaso não existe. Existe um objetivo e um motivo para isso. Então, a gente precisa observar mais. E qual é o sentimento que precisa trabalhar sempre? O amor. Junto ao amor, né? Qual é o combo do amor? O combo. Nunca esqueça esse combo. A paciência, são as virtudes, né? O exercício das virtudes. A paciência, o devotamento, a bondade, a tolerância, né? O entendimento, a indulgência. Então, a gente começar a compreender melhor o mecanismo do outro. Porque também temos nossas falhas. E não esquecer jamais nossa família universal, que são nossos irmãos, que se estendem, né? Nós somos responsáveis por eles também. Então, porque para que esses laços fiquem muito mais fortes, começamos o nosso lar e estendemos para a família universal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, que Deus nos inspire e nos proteja sempre. Renato, muito obrigada pela oportunidade, viu? E que Deus te abençoe e que solidifique muito mais o seu lar. Eu me lembrei de uma coisa aqui. Alguns anos atrás, começando minha vida espírita, eu li toda a obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, e existe uma trilogia, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha. Nessa ordem, deve ser lido. São 3 histórias de reencarnação. Depois, viu, Renato? Depois você passa para mim que eu quero anotar, viu? São 3... É só você assistir depois. O finzinho que eu estou falando. Ah, é verdade, verdade. E veja bem, o primeiro livro, Nas Voragens do Pecado, são 3 encarnações de um grupo familiar. Um grupo familiar, não um grupo familiar terreno, de sangue, mas sim um grupo familiar espiritual que esporadicamente também se reencarnava como irmãos. E esse grupo familiar, o livro Nas Voragens do Pecado, ele explica muito bem o que é esta família espiritual. E como essa família espiritual veio virar uma família material e ajudou tanta gente. É o que eu me lembro. Mas Vitor Hugo também tem muita coisa interessante sobre isso. Agradecemos a você Nas Voragens do Pecado, de Ivone. Agora, depois você vai ter que ler O Cavaleiro de Lumière e O Drama de Bretanha, porque é uma trilogia. Não tem para onde correr. É bom, maravilhoso. Né? Mas eu vou ler. Leia toda a obra de Ivone. Renato. Leia toda a obra de Ivone. É muito livro, são só 12. 12 livros você lê no instantinho. Verdade. Quer dizer,
Tem um Tem livro que que tem... pagar, porque a gente tem que estudar, anotar, né? Não, não precisa não. Você lê, na segunda vez você estuda. A primeira vez lê é só para saber. Aí sobra alguma coisa, na segunda vez aí você vai ler, você vai realmente estudar. Tem um livro meio pesado, que são 600 páginas, mas o resto é tudo livrinho de 200, 150, 200 e poucas páginas, tranquilo de ler. Minha gente, agradeço a presença de todos. Estamos felizes por ter Jeane aqui e pedimos ao Pai Celestial que nos ajude a manter a família unida e aumentar cada vez mais a nossa família espiritual, a nossa família que aparece a cada dia através da lição que Jesus nos deixou no seu Evangelho, que é a lei do amor. A família verdadeira é a família que vem do amor. E que nós, o mais breve possível, vai demorar um pouquinho, mas que seja o mais breve possível, tornemos-nos uma só família aqui na Terra. Agradecemos a Deus por tudo que recebemos e lhe pedimos, ó Pai, para que possamos repetir esses ensinamentos a todos que cheguem aqui perto de nós, para que a sua doutrina de amor seja cada vez mais ecoada nos corações bons e nos corações que ainda não encontram a tranquilidade e a paz de conhecer o nosso Deus. Agradecemos por tudo. E nossa querida Jeane, daqui a pouco estaremos no IGTV do Instagram e, mais tarde, com fé em Deus, no YouTube da Alese. E vocês que estão assistindo, se inscrevam no YouTube da Alese, porque lá vocês vão encontrar muitas palestras, inclusive o programa Letras para a Alma. Boa noite. Tchau, obrigada. Obrigado também.